Tiago 4, do versículo 6 até o 10. O texto diz assim: Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em prantos e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez, irmãos, tá bom? A gente sempre faz essa oração ao Senhor pedindo graça para poder compreender a sua palavra, tá bom? Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Mais uma vez nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Mais uma vez nós nos apresentamos a Ti. Só que dessa vez, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Por isso, eu peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra, Senhor, produza vida em nós. De maneira que a palavra, Senhor, produza uma mudança, uma transformação no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, Pai. Porque eu sei que esse é o propósito da palavra, Senhor, mudar o nosso coração, nos levar a Ti, nos aproximar a Ti, nos dar vida eterna. Então, que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão da palavra, de maneira que ela seja bênção na vida de cada um dos meus irmãos aqui que estão ouvindo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, há 9 anos, mais ou menos, atrás, mais ou menos isso, 9 anos, eu um problema de saúde muito sério. E a seriedade maior do problema foi que nenhum médico conseguiu detectar o que eu tinha, entendeu? Eu estava com tuberculose e consultei, na época nós tínhamos plano de saúde, o nosso plano de saúde do governo do estado atendia pela Unimed, né? Eu fui a vários médicos, tanto médicos de hospitais públicos como médicos de hospitais particulares, e todos eles diziam que eu estava com algum tipo de tosse alérgica, tosse alérgica. E me passaram xarope, mais xarope, mais xarope. E aquilo foi se agravando. Foi assim que as minhas meninas nasceram, na verdade. E aquilo foi se agravando e eu tinha que pregar na época, eu tinha que cantar na época, era a igrejinha ali. Pregava, cantava, fazia tudo sozinho. E chegou um ponto em que eu tive que procurar um otorrino. Esse nome bem aí, ó. Eu tive que procurar um médico de garganta para ver o que estava acontecendo. E aí ele pediu, eu contei para ele a situação toda, ele pediu uma imagem do meu pulmão. E quando eu fiz o exame e levei para o pneumologista, meu pulmão parecia que tinha ido para a guerra, tava só aqueles buracos, entendeu? Quase todo arrebentado na tuberculose. Eu estava com 8 meses de tuberculose sem saber que tinha tuberculose. Aí, imediatamente, eu comecei o tratamento. Eram 4 comprimidos fortíssimos, quatro, meu Deus do céu, antibióticos fortíssimos. E eu fiz o tratamento durante, eu acho que 10 dias, mais ou menos, 11 dias. E eu comecei a me sentir muito bem. Foi muito rapidamente eu comecei a recuperar a força. Mas aí eu tive uma reação alérgica que quase me leva para o caixão, irmãos, a um dos antibióticos. Lembro demais, eu estava em casa, estava eu, a Ariana, estava a Bianca lá, e eu passei mal, muito mal, pressão caiu, me levaram para o hospital aqui, quando viram o meu estado, disse, não, tem que ir para Augustinópolis o mais rápido possível. Aí me levaram para Augustinópolis, quando eu cheguei lá em Augustinópolis, e o médico, depois que ele mediu a pressão, estava 4 por 7, 7 por 4, eu não sei, era uma coisa assim, estava quase zero. Aí foi prescrever alguma coisa e eu vi lá no meio da prescrição um remédio que eu já tinha tomado, um antialérgico, prednisona, se eu não me engano. E quando eu olhei aquilo, eu disse, Alex, me tira daqui porque eu não vou tomar esse remédio, não. Aí a enfermeira ficou logo assustada porque eu estava muito mal, na verdade. Eu digo, não, não vou tomar esse remédio, não. Pode me tirar daqui, Alex. Mas o médico já mandou, eu digo, não quero saber o que o médico mandou, não. Me tira daqui, Alex. Aí vamos para Imperatriz, para o hospital da Unimed. Aí eu fui para o hospital da Unimed. Aí fui atendido ali pelo doutor, já até morreu o camarada, muito gente boa, o médico. Me atendeu e me colocou num quarto sozinho, lógico, né? Eu estava com tuberculose, fui para um quarto sozinho. E aí ele prescreveu a medicação para mim e disse, agora não tem que descobrir o que tu tem, qual foi dos antibióticos que te fez mal. Aí eram 4 antibióticos, né? Que vinham era um composto com 4 antibióticos. Aí ele dissolveu isso nas
4 antibióticos. Ele foi me dando um a um para saber qual deles tinha dado resistência. O primeiro que eu tomei, irmãos, a alergia voltou. Só que ele me deu um pouquinho, né? A alergia então não foi tão forte. Mas a alergia veio do primeiro que eu tomei. Aí ele disse, olha, tu tem que ir para São Luís, pro hospital de referência do estado, porque teu caso não pode ser tratado aqui. Aí lá vai eu, aquele processo todo de para a Secretaria de Saúde. Então, fui para São Luís. São Luís, o médico me passou os comprimidos para tomar, né? Os 3 que eu podia tomar. E no lugar do quarto, ele me passou um outro antibiótico, só que era injetável. Lembro até hoje. Eram 45 injeções no bumbum, irmãos. Oh, Jesus. Eu tomei 35, 36. Na 37ª, na sétima, eu já estava sentindo assim um negócio meio estranho. Eu olhava para as pessoas, não conseguia identificar, e eu não conseguia ficar muito em pé sozinho, o mundo começava a girar. Aí eu liguei para o doutor, o negócio tem alguma coisa de errado aqui. De novo, eu dei alergia, irmãos, à medicação que eu estava tomando. Só que como já estava no finalzinho, eu já estava recuperado, né? Aí ele disse assim, olha, tu suspende isso aí, tá bom? Aí eu fui para São Luís umas 2 vezes mais, mas graças a Deus não deu mais nada e eu fiquei curado. Por que eu estou contando isso para vocês, querido? Porque uma enfermidade, quando descoberta logo no começo, o tratamento às vezes é mais simples. Um câncer descoberto no começo, o tratamento é muito mais eficiente, às vezes é muito mais simples. Quando você já descobre ele num estado mais avançado, aí o tratamento tem que ser um pouco mais agressivo. Entendeu? E nós estamos falando aqui, querido, de uma doença chamada desejos egoístas do coração, ou apenas egoísmo, tá bom? Ou egocentrismo, sei lá o nome que você dá para isso. E no caso das igrejas para quem Tiago está escrevendo, essa doença ela já se alastrou pelo corpo todo, entendeu? Então o remédio prescrito por Tiago aqui é doloroso. O tratamento tem que ser agressivo, porque senão não se combate a enfermidade. Nós vimos a prescrição não, como é que quando o médico descreve a descrição do problema, entendeu? Nós estudamos isso. E a semana passada nós começamos a ver como é que a gente resolve isso, né? Como que nós podemos vencer os desejos egoístas do nosso coração. Começamos a tratar disso, na verdade. E, queridos, eu vou me ater rápido aqui, mas rapidamente, apenas começando isso aqui no versículo 7, tá? Eu vou pular aqui o versículo 6, que eu fiz uma ministração. Isso está nas redes sociais, se você quiser, pode dar uma olhada, tá bom? Das redes sociais. A prescrição de Tiago para lidar com essa enfermidade da alma não é fácil. Eu tenho estudado isso aqui, resolvi que eu vou andar bem lentamente para explorar o máximo que a gente puder esse texto, tá bom? Porque irmãos, veja, o que Tiago traz aqui é a solução para os problemas de uma igreja, entendeu? E eu creio que aqui não importa o problema, tá? Se é orgulho, se é briga entre irmãos, se é competição por cargos na igreja, se é apenas mal entendido, se é uma religiosidade fajuta que não se manifesta em obras, a prescrição está aqui, tá bom? Está aqui. E ele diz que para que eu vença essa enfermidade da alma, eu tenho que me sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tá? Isso significa, querido, me colocar debaixo do querer e da vontade de Deus. Tá? Sujeição a Deus é exatamente isso. É se colocar debaixo do querer e da vontade de Deus. É abrir mão da minha própria vontade, do meu próprio querer, dos meus desejos egoístas e me submeter à vontade de Deus. Não tem muita saída para isso aqui não, irmãos. Repetindo, é tratamento de choque, querido. É tratamento de choque, entendeu? Ou eu estou disposto a morrer para mim mesmo. Obrigado, meu filho. Ou eu estou disposto a morrer para mim mesmo, ou não há como, querido, o tratamento surtir efeito. E Tiago começa exatamente com isso, irmãos. São 10 imperativos, são 10 mandamentos que ele descreve aqui, que ele prescreve aqui para a igreja. E o primeiro da lista é exatamente esse, querido. Sujeição a Deus, submeter-se a Deus. Colocar-se debaixo da autoridade de Deus. Colocar-se debaixo da vontade de Deus. Eu tenho que abrir mão da minha vontade, eu tenho que abrir mão dos meus desejos para me submeter a Deus. Sem isso, querido, não há tratamento de Deus, irmãos. Jesus disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Ou então, 2 Coríntios 5,15, né? Ele morreu por todos, está falando de Jesus, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmo, tá? Para agradar a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou. Então, nós temos aqui, querido, essa ideia de que não é possível, querido, vencer os desejos egoístas do nosso coração sem que nós submetamos a nossa vontade a Deus. Tá? O segundo ponto, são coisas interligadas. Eu diria que é um mandamento só, tá bom? Eu me submeto a Deus e resisto ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu gastei um bom tempo, querido, falando a respeito dessa sujeição e algumas implicações disso na nossa vida e algumas compreensões equivocadas a respeito dessa relação da ação do diabo na nossa vida. Eu quero recapitular com vocês para poder dar sequência, tá bom, querido? A questão é, irmãos, sujeitar a Deus, porque a não sujeição à vontade de Deus implica em fazer a própria vontade. E quem vive para a satisfação da própria vontade estará em conflito contra Deus. Quando eu resolvo fazer a minha vontade, mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo a vontade de Deus, eu digo, eu vou fazer isso aqui do meu jeito, porque eu acho que isso aqui é o jeito certo, porque eu sei, e aí você se coloca, querido, em combate, em conflito com o Senhor, entende? E, irmãos, deixa eu tentar te explicar uma coisa, querido. Quando uma pessoa, eu vou usar uma linguagem bem própria nossa. Quando uma pessoa resolve peitar a Deus dessa forma, ele vai quebrar a cara, irmãos. Não importa quem seja, não importa quanto tempo de vida espiritual, não importa o quanto ele se julgue conhecedor da palavra de Deus, se alguém resolver peitar a vontade de Deus, ele vai se quebrar, irmãos. Veja, eu vou repetir aqui o que eu disse no finalzinho da mensagem da semana passada. Deus vai me quebrar, Ele vai me quebrantar, não para me destruir, de forma alguma, irmãos. Porque se você é filho de Deus, Ele vai te quebrantar, Ele vai te quebrar para poder te restaurar, entendeu? Porque se Ele permitir que você continue nessa, vou usar expressões bem nossas, nessa toada contra Deus, achando que sabe o que é melhor para a sua vida, achando que pode determinar o seu futuro, querido, se Deus te deixasse nesse caminho, você ia se arrebentar todinho, irmãos. Porque Ele te ama, Ele vai te quebrantar, Ele vai quebrar o teu orgulho, Ele vai quebrar a soberba, entendeu? Ele vai te jogar no chão. É que nem o oleiro, irmãos, o oleiro. Ele pega o barro, ele constrói o vaso, ele olha e diz, isso aqui não está do meu agrado. Então ele desfaz tudo de novo e torna a fazê-lo. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Eu digo isso, querido, e vai me dando uma aflição na alma, sabia? Porque todos nós estamos sujeitos. Entende? Todos nós. É por isso que Pedro diz, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhe-se, meta na verdade. Ele diz mais, olha, resista, ou sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando pelos sofrimentos iguais a vocês. Resistam ao diabo firmes na fé, querido. E nós resistimos ao diabo nos submetendo a Deus, tá bom, querido? Submetendo a Deus. Nós nos submetemos a Deus, irmãos. Nós nos sujeitamos a Deus fazendo a vontade. Nicodemos diz uma coisa aqui, que é o gancho para tudo aquilo que vai ser dito agora, tá bom? Ele diz o seguinte, olha, que a ideia de Tiago, a ideia que Tiago quer transmitir aqui, é que o diabo procura levar os cristãos à soberba, para dessa forma colocá-los numa posição de antagonismo a Deus. Ele enche a tua bola, te faz achar que você é o cara, é a cara, que você é a última Coca-Cola do deserto, porque quando você começar a se ver dessa forma, você entra numa posição de antagonista, de antagonismo contra Deus. Você se coloca contra Deus, querido. Eu não vou citar os textos aqui, mas eu falei de Adão e Eva, foi o que ele fez, entendeu? Por causa dessa compreensão errada que nós temos, irmãos, a respeito do diabo, a gente acha que o diabo, quando ele está agindo contra nós, é quando tudo está ruim para a nossa vida, quando eu estou infeliz, é quando as coisas estão tudo dando errado, aí eu digo assim, é o diabo.
Mas eu disse a vocês, essa é uma compreensão equivocada, querido. O diabo, quando ele nos assedia enchendo a nossa bola. Foi o que ele fez com Eva. Ah, Deus disse para não comer? Se vocês comerem, vocês vão morrer? Não, não foi nada disso, Eva. Na verdade, ele está mentindo para vocês. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a ele. Entende? Eva olhou para a fruta, olhou para a árvore, agradável aos olhos, a árvore boa para dar conhecimento e tudo mais, ela foi e comeu. A princípio, querido, a proposta, a sedução era que ela seria igual a Deus, entendeu? A mesma coisa, eu falei isso aqui, citei o exemplo também dos israelitas em direção à terra prometida, quando Balaque, rei de Moabe, contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus na tentativa de poder vencê-lo, porque ele olhou para os judeus acampados e disse, olha, esse povo é grande demais. Conhecia as histórias, né, da derrota, tinha derrotado lá os judeus, tinha os egípcios, tinha passado o Mar Vermelho e tudo mais. Estava com medo, na verdade, então chama Balaão para amaldiçoar. E Balaão vai tentar amaldiçoar, mas Deus, olha, esse povo tu não pode amaldiçoar. Usando aqui um linguajar nossa, esse é meu povo. Você não pode tocá-lo, porque eu não permito. Ao invés de amaldiçoar, você vai abençoar. E por 3 vezes Balaão abençoou o povo de Deus. Só que por interesse, diz 2 Pedro, por interesse, depois Balaão vai lá em Balaque e diz assim, olha, nós não podemos fazer nada contra ele, porque Deus está guardando esse povo. Mas há um jeito de nós mudarmos o jogo. Qual é o jeito? Pega as mulheres mais bonitas da tua nação e envia ela para seduzir os homens de Israel. Elas seduzem, leva eles para as barracas, fazem sexo. Seduzidos, elas levam eles para cultuar os deuses de vocês. Se elas fizerem isso, o próprio Deus deles se voltará contra o seu povo. E as mulheres fizeram isso. E de fato, querido, quando os homens seduzidos pelas mulheres passaram a comer e a adorar os deuses de Moabe, o Senhor se voltou contra o seu próprio povo e destruiu, irmãos. Eu tenho aqui o texto, deixa eu ver aqui a quantidade de pessoas que morreram nessa 24 mil homens morreram em Israel por causa disso. Por quê? Porque o diabo, usando de malícia, jogou o povo de Deus contra o próprio Deus. E aí, irmãos, não tem como, não há esperança para ninguém, querido. Entende? Eu vou, querido, para o último exemplo disso. Agora eu vou seguir a ministração, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso, querido. Entendam isso. Uma das artimanhas mais terríveis do diabo é fazer com que o povo de Deus peque contra Deus, porque assim o próprio Deus se volta contra o seu povo. Escute, a intenção não é destruir, não é matar. Se somos filhos, Deus vai nos disciplinar. Só que o preço pago por isso, querido, é muito alto, na verdade. Se você olhar para Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Expulsos e proibidos de se relacionarem com Deus outra vez, como eles se relacionavam antes da queda. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos o exemplo, querido, do cativeiro babilônico. A gente lê a história, irmãos, se a gente olha assim, que povo rebelde, sim, o povo é rebelde. Mas, queridos, a rebeldia do povo tem uma origem no coração, mas não é só no coração. A rebeldia do povo tem uma origem também no coração dos falsos profetas, que incentivava o povo a desobedecer a Deus, porque vem lá um profeta de Deus, como Jeremias, por exemplo, e diz, olha, se arrependam, voltem para Deus, e Ele vai perdoar vocês, e Ele não vai destruir vocês. Mas aí, se vocês não se arrependerem, o profeta diz, olha, Deus vai trazer uma nação estranha, uma nação estrangeira sobre vocês, ela vai destruir vocês, e vocês vão morrer e tal, tal. Aí o falso profeta entra nessa jogada e diz, olha, isso não é verdade. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos ama. Nós temos o templo, nós temos o sacerdote, o sacrifício. Deus nunca vai fazer isso com a gente. Nós estamos estudando isso na terça-feira, viu, gente? Nunca vai fazer isso com a gente. E o povo continua pecando, confiando nos falsos profetas. Quem é que está por trás dos falsos profetas? Querido, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Há uma ação maligna, movendo o coração desses homens a mentirem para o povo de Deus. Por quê? Porque é a forma de jogar o povo de Deus contra o próprio Deus. A tentação vem nesse... O diabo, a princípio, ele nos oferece vantagens. Ele nos oferece, ele nos seduz por aquilo que é prometido, na verdade. E muitas vezes, irmãos, sim, muitas vezes,
Eu diria que na maioria das vezes, a sedução, no princípio, ela é muito atrativa. O pecado, muitas vezes, querido, ele é bom, ele é desejável. Se não fosse assim, nós não teríamos tanta dificuldade, irmãos, sabe? Para lutar contra o pecado. Porque o pecado é bom, na verdade. O problema é o preço que o pecado vai cobrar depois. Por que o preço, irmãos? Porque quando nós entramos numa vida de pecado, querido, nós atraímos a ira de Deus sobre nossas vidas. Bom, o último exemplo, querido, é o diabo tentando fazer o que ele fez com Eva, o que ele fez com os judeus lá no deserto, o que ele fez com os israelitas antes do cativeiro. Ele vai tentar isso com o próprio Jesus Cristo, irmãos. E eu queria gastar um tempo com vocês estudando isso. Acompanhe comigo, abre sua Bíblia em Mateus 4 e deixa aberto aí para a gente estudar alguns versículos. Nós estamos falando de sujeição a Deus e de resistência ao diabo, tá bom? É disso que nós estamos falando. Mateus 4, a partir do versículo 3, diz assim: Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: Se você é o Filho de Deus, eu quero que você entenda que é possível interpretar esse comecinho de versículo aqui da seguinte forma: já que você é o Filho de Deus, tá bom? Existem algumas traduções, se eu não me engano, a NVT traz essa tradução já, entendeu? Porque há traduções na língua inglesa que dão esse sentido, e alguns estudiosos dizem que o texto original dá margem para se interpretar dessa forma, tanto é que algumas versões interpretam dessa forma. Então, olha só, se você é o Filho de Deus, ou já que você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, querido. É possível dizer que esse é o maior ataque maligno registrado nas Escrituras. Por quê? Porque é o diabo atacando Deus. O que nós temos aqui, querido, é aquilo que eu chamo de o supra-sumo da batalha espiritual. E como é que ocorre essa batalha espiritual? Me permita, eu sei que eu vou abrir aqui um parênteses aqui, querido, porque esse é um assunto muito caro na história da igreja e há um entendimento dias de hoje que não começou agora, já vem de algum tempo já. E guerra espiritual, querido, é alguma coisa que a gente faz. Eu vou dar exemplo para vocês, entendeu? Já citei isso aqui, mas eu vou dar exemplo novamente. Uma igreja lá em Imperatriz queria comprar um terreno, e aí, na madrugada, os irmãos foram para lá, foram urinar no terreno para tomar posse do terreno, porque eles são os descendentes do leão da tribo de Judá, e o leão demarca seu lugar mijando, assim como o cachorro faz. Então eles foram para lá mijar nos terrenos para se apossar disso, né? Isso é guerra espiritual. Houve um congresso há um tempo atrás, isso já tem bastante tempo, sei lá, talvez 10, 15 anos, lá em Porto Seguro, na Bahia. Congresso da igreja na visão celular, né? Os ministérios todos foram para lá. E lá eles chegaram à conclusão que eles precisavam redimir o Brasil. O começo da história da nação brasileira, querido, é um começo assim muito marcado, sabe, por crueldade, por maldade, entendeu? Por feitiçaria e um monte de outras coisas. Então eles queriam redimir o Brasil e lá alguém teve uma revelação que eles deveriam ungir o Brasil de ponta a ponta. Eu lembro porque eu participei. Então, os grandes ministérios do Brasil alugaram esses jatos que borrifam inseticida, né? Eles contrataram esses jatos e rodaram o Brasil, querido, derramando óleo ungido sobre o Brasil. Lá em Imperatriz, um grupo de pastores, e eu estava lá no meio também, viu?
A gente foi para a entrada da cidade, ungir os portais, depois a gente foi para os prédios públicos, né? O fórum, a Câmara de Vereadores, a prefeitura, foi ungir e abençoar aqueles lugares, porque nós entendíamos que eles estavam fazendo guerra espiritual. E aí, querido, existe essa compreensão, querido, mística ao extremo, porque você não encontra nada disso que eu estou falando, você encontra na Bíblia, tá bom? Nada disso. A guerra espiritual na Bíblia, irmãos, está aqui. É um confronto entre o Filho de Deus e o diabo, entendeu? Agora vamos ver como é que se dá esse confronto, irmãos. Eu vou tentar aqui, de alguma forma, fazer com que vocês compreendam isso. Olha só, é como se o diabo estivesse dizendo para Jesus, Jesus, você está há 40 dias, né, jejuando, com certeza está com muita fome. Portanto, já que você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e satisfaça a sua necessidade. Afinal de contas, depois de tanto tempo sem comer, você merece uma boa refeição. Percebe? Pergunto para vocês, querido, o que há de errado com essa abordagem aqui? Ele não jejuou 40 dias e 40 noites? Está com fome, realmente. Depois de um sacrifício tão grande, ele não merece uma boa refeição? Com toda certeza. Mas o que está em jogo aqui, irmãos? Aqui, querido, está em jogo a satisfação de uma necessidade básica real, tá bom? É isso que está em jogo. O Senhor Jesus precisa sim de uma boa alimentação depois de 40 dias de jejuar. Tá? E por que o Senhor Jesus Cristo, querido, não transformou as pedras em pães? Porque a orientação partiu do diabo e não de Deus. Olha a resposta de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, querido, ele não transformou aquilo ali, entendeu? As pedras em pães e comeu porque aquilo não era a vontade de Deus para Jesus naquele momento. Foi por isso que ele não transformou. Você consegue entender o que eu estou colocando aqui? Eu tenho uma necessidade básica, mas a maneira de resolver essa necessidade básica não é a vontade de Deus para mim. Se eu faço, querido, eu estou jogando no time do inimigo e não no time de Deus. Irmãos, eu poderia entrar nisso aqui, tentar explorar isso aqui o máximo que eu pudesse, porque eu acho que essa é uma questão muito, muito séria no nosso meio. O cara está desempregado e aparece uma oportunidade de emprego para ele, só que os meios, o trabalho que ele vai desenvolver é ilícito aos olhos de Deus. Ele pensa assim, puxa, mas eu preciso, na verdade. Por que eu não posso fazer? Porque é ilícito. Porque não é a vontade de Deus para ele. Então, eu tenho uma necessidade básica, real, que precisa ser satisfeita, mas a oportunidade que apareceu para satisfazê-la está fora da vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Dizer o que Jesus disse, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando, querido, a satisfação de uma necessidade básica é pecado, quando os meios utilizados para alcançar essa satisfação vai contra a vontade de Deus. Você consegue entender isso, querido? Você tem uma necessidade básica, mas os meios para alcançar isso é contrário à vontade de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que abrir mão da oportunidade, querido. É essa a instrução. O diabo tentou Jesus, como ele tentou Eva. Só que o Senhor deu uma resposta, querido. E a resposta, veja, irmãos, eu queria que você observasse uma coisa interessante. Ele tenta, e a resposta de Jesus é: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, veja, porque ele viu, entendeu? E o Senhor Jesus refutou o ataque dele usando a palavra de Deus. Agora ele pega Jesus, leva o Senhor Jesus Cristo para um lugar bem alto, o lugar mais alto do templo em Jerusalém, e ele diz: já que você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Agora ele vai usar a Bíblia. Ele vai tentar a Jesus Cristo, mas agora usando a Bíblia. Está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Eu pergunto novamente, irmãos, o que é que está em jogo aqui? Imagine o seguinte, querido, imagine se o Senhor Jesus Cristo fizesse o que o diabo estava sugerindo e jogasse do alto do templo. Agora imagine, querido, que de fato Deus enviasse os seus anjos e eles protegessem o Senhor Jesus Cristo de maneira que ele descesse tranquilamente até chegar ao chão. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O templo era um lugar sempre muito visitado. Então, se isso acontece, todo mundo que está no templo vai ver o milagre. Ele pula do alto do templo
e ele lentamente, tranquilamente chega ao chão. Ele não caiu, ele não se espatifou no chão, ele não se feriu. Um milagre aconteceu. O que vocês acham que aconteceria, querido? Eu posso dizer a vocês, querido, bem menos os judeus tentaram fazer Jesus Cristo rei. Quando Jesus multiplicou os pães, os judeus queriam fazê-lo rei à força. Imagine se isso aqui acontece no templo, o que eles não fariam, querido? O ponto central aqui, irmãos, nessa tentação aqui, é que distorcer a palavra de Deus, porque foi isso que o diabo fez, distorcer a palavra de Deus propositalmente, com objetivos escusos, né, desonestos, duvidosos, significa tentar a Deus, irmãos. Tentar a Deus. Olha a resposta de Jesus. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo está usando a palavra de Deus, é lógico, ele está distorcendo ela com o propósito de fazer com que Jesus Cristo vá contra a instrução de Deus, o mandamento de Deus. Entende? Por causa da distorção da palavra de Deus, querido, os líderes espirituais dos judeus criaram ordenanças cuja obediência a essas ordenanças implicava em desobediência ao mandamento que eles estavam interpretando. Eu quero que você entenda uma coisa, querido, porque o que é distorcer a palavra de Deus? Olha só, em Marcos capítulo 7, dos versículos 8 em diante, está escrito assim, eu vou ler o texto na íntegra, tá bom? Por que vocês desprezam as ordens expressas de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e põem no lugar delas as próprias tradições de vocês? E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar as leis de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Por exemplo, Moisés lhe deu esta ordem, honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe deverá morrer. Mas vocês afirmam que está perfeitamente certo que um homem despreza seus pais necessitados, dizendo-lhes, eu não posso ajudar vocês, porque o que podia dar eu podia dar a vocês é uma oferta a Deus. E assim, vocês o desobrigam de qualquer dever com o seu pai ou sua mãe e quebram a lei de Deus para proteger a sua tradição que vocês mesmos transmitiram. E assim, vocês fazem muitas outras coisas semelhantes a essa. O diabo está distorcendo a palavra de Deus para atingir um propósito específico, que era jogar Jesus contra o próprio Deus. Tá? Assim como Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz uma coisa interessante. Olha, assim como o diabo tentou... enganou Eva, na verdade, né? Assim ele está enganando vocês. Aí no outro ponto ele diz assim, olha, falando aos falsos profetas, ele diz assim, olha, os falsos profetas estão fazendo aquilo que o diabo faz, na verdade. É como se os falsos profetas fossem instrumentos do diabo para enganar o povo. Eu diria a vocês, querido, que é exatamente isso que os líderes judeus estão fazendo aqui. Eles estão fazendo aquilo que o diabo faz de melhor. Eles pegam o mandamento, distorcem esse mandamento, de tal maneira que a obediência a esse mandamento distorcido implica em desobedecer o próprio mandamento. É o que Jesus cita aqui, olha, está escrito, é mandamento, é lei, está lá no decálogo, nos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. Entendeu? Honra teu pai e a tua mãe. Eles pegam esse mandamento e eles vão interpretar isso. E eles vão tão longe na interpretação disso, querido, que quando alguém acha que está obedecendo o mandamento, está, na verdade, desobedecendo. Isso é distorcer, querido, a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas usem ela mal. Eu diria a vocês, irmãos, que a gente vê isso mais hoje nas igrejas. Deixa eu dar um exemplo para vocês, querido. Eu já citei isso aqui algumas vezes, eu li esse texto agora recentemente e me veio à mente, né? Quando Ló, ele é levado cativo pelos reis que invadiram Sodoma e Gomorra, e escapa alguém lá da família de Ló e corre lá em Abraão, diz assim, olha Abraão, Ló foi levado cativo, né? Reis vieram de fora, lutaram contra Sodoma e Gomorra, venceram e levaram Jó e toda a sua família cativo. Aí o texto diz que Abraão tinha 318 homens treinados na sua própria casa, entende? E ele vai para a batalha atrás de Jó. Só que ele não foi sozinho, ele foi com os seus aliados, né? Ele foi com seus... Tanto é que quando Melquisedeque, o sacerdote, aparece Melquisedeque não, o rei de Sodoma aparece, chega para meu Deus do céu, Abraão, e ele diz assim, olha, me dá as pessoas e o resto é de vocês. Ele diz, olha, não quero nada de vocês, nada, absolutamente nada, mas eu quero aquilo que pertence aos meus aliados. Eles podem levar, a mim eu não quero nada. Então,
As igrejas pegam esse episódio, querido, e eles fazem a campanha dos 318 pastores. Fazem um corredor com 318 pastores, um de frente para o outro, mão levantada, e a gente passa por baixo ali. É a campanha do impossível. Aí eles dizem, Abraão, ou Abrão ainda, né? Abrão, com 318 pastores, conseguiram vencer 5 reis que eram imbatíveis, porque se você ouvir a pregação de Nicodemos a respeito desse texto, eles iam conquistando tudo pela frente, irmãos. O último foram 5 reinos que estavam ali próximos ali de Sodoma e Gomorra, 5 reinos que foram destruídos por esses 4 reis. Então, como é que esses 4 reis que vinham conquistando tudo, derrotaram esses 5 reinos ali próximo de Sodoma e Gomorra, foi destruído por 318 homens? Então é a campanha do impossível. Se você crê no impossível, você entra naquele corredor, quando você chegar lá do outro lado, o impossível vai acontecer na tua vida. Só que o texto, querido, não diz que Abraão foi só com 318 pastores. Haviam esses homens, sim, na sua casa, mas ele foi também com os aliados, com seus vizinhos aliados, entendeu? Isso é distorcer a palavra de Deus, querido, para alcançar fins que não são bíblicos, entendeu? Eu poderia citar tantas outras coisas, irmãos, tantas outras coisas, que é distorção da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, querido. E eu digo uma coisa a vocês, irmãos, geralmente, esse tipo de distorção, querido, é maligno, é maligno. E não vem de Deus, irmãos. E muitas vezes não vem só da esperteza desses homens. Eu vou além, esses homens não são inocentes, entende? Porque não é possível, querido, que você não entenda isso. Eu poderia falar a campanha do sal, a campanha do copo d'água em cima da televisão, essa coisa toda que as pessoas fazem o tempo todo. Irmãos, isso tudo é fruto, querido, de distorção da palavra de Deus, entende? Distorção da palavra de Deus. Onde no texto nos dá margem para acreditar que o levantar de... Primeiro porque os homens não eram pastores no sentido como nós somos hoje, tá bom? Eles eram pastores, sim, de animais, de ovelhas, entendeu? De gado. Não eram pastores de gente, irmãos, tá? Então é tudo errado, tudo distorcido, querido, e é feito no intuito de enganar as pessoas, irmãos, e de tirar delas aquilo que elas não têm. Eu garanto a vocês. Então, querido, veja, o diabo tenta Jesus com uma necessidade real, entendeu? Aí ele falha, e depois ele vai tentar Jesus, querido, usando a palavra de Deus, distorcendo. Obrigado, amor. Distorcendo a palavra de Deus. Agora, querido, veja, já que ele falhou em usar a satisfação de uma necessidade básica para levar o Senhor Jesus a pecar, também falhou na tentativa de levar a usar a palavra de Deus de maneira distorcida. A tentação agora tem a ver com obter a promessa de Deus por meios ilícitos. Versículo 8, querido. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, e prostrado você me adorar. Aqui é uma coisa interessante, irmãos. Eu estou estudando, terminando o 5º livro lá do comentário de Lloyd Jones a respeito de 1 João, e eu estou estudando exatamente essa questão aqui. O mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? O mundo pertence ao maligno, é dito. E o Lloyd Jones cita exatamente esse texto. Porque o diabo leva Jesus a um lugar e ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. O Senhor Jesus Cristo não reclama disso, irmãos. Ele não diz: isso não é teu, isso é meu. Ele não diz isso, irmãos. Ele, de certa forma, respalda a ideia de que a glória e o reino desse mundo pertence ao diabo. E isso serve, se você levar você lá para 1 João, no capítulo 5, tá? Onde o próprio Tiago diz assim: olha, o mundo todo está no maligno. Vocês são de Deus, mas o mundo todo está no maligno, entendeu? Ele faz uma clara divisão entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que estão no mundo e, portanto, estão debaixo da ação maligna, entende? A proposta do diabo aqui, querido, era fazer com que o Senhor Jesus Cristo chegasse aonde Deus queria que ele chegasse, mas que fizesse isso por meio de atalhos. Ou seja, que ele chegasse aonde deveria chegar, mas contrariando a vontade de Deus. Irmãos, preste atenção, querido, como sempre vira e mexe, a ideia sempre é essa. O diabo nos atiça no sentido de que a gente vá contra a vontade de Deus, irmãos. Porque ele sabe o que acontece quando nós fazemos as coisas contrárias à vontade de Deus.
E por que que eu digo que o diabo está atiçando o Senhor Jesus Cristo a fazer isso, irmãos? Porque olha a vontade de Deus, irmãos. Filipenses 2, versículo 5 e diante. Olha só o plano de Deus para Jesus. Ele queria, sim, e Jesus se tornou, sim, o dono da glória e tudo, sim, mas vai fazer isso por meio diferente, entendeu? E não no tempo do diabo. Olha só, tende em vós, Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O caminho para a glória é a humilhação. Esse foi o caminho, esse era o plano de Deus para Jesus Cristo. Tudo isso vai ser teu, mas por meio da cruz. O que o diabo propôs é, tu não precisa de cruz para chegar lá. Eu posso fazer isso de maneira muito... Basta você se adorar, se ajoelhar e me adorar, e tudo isso é teu. E ele disse, não, de forma alguma. Olha o versículo 10, irmãos. Depois que ele diz, olha, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Isso aqui vai acontecer. Isso ainda não aconteceu, Breno. Isso aqui está previsto para o grande dia da volta de Jesus. O diabo está oferecendo duas coisas para Jesus Cristo. Uma, a glória sem a cruz, e a antecipação dessa glória. A antecipação. O que ele está querendo, na verdade, é que Jesus entre em choque contra a vontade de Deus. É isso que ele quer, irmãos. O ponto central aqui, querido, a ser destacado, todo o ataque sofrido pelo Senhor Jesus Cristo, é que o diabo, a princípio, não visava causar dor ou sofrimento em Cristo. Lembra? Satisfação de uma necessidade real, distorcer a palavra de Deus para a promoção pessoal e alcançar as promessas de Deus por meio de atalhos. Né? O ponto central desse ataque era fazer com que o Senhor Jesus Cristo pecasse, satisfazendo sua própria vontade e não a vontade de Deus. Usando uma linguagem bem popular, nós podemos dizer que o plano do diabo era jogar um contra o outro, é jogar Cristo contra o próprio Deus. Era essa a intenção do diabo, irmãos. Era essa a intenção. E eu quero que você entenda, querido, usando essa tentação de Jesus Cristo, usando a experiência do povo judeu na época do cativeiro, usando a experiência dos judeus em direção à Terra Prometida, ou usando até mesmo a experiência de Adão e Eva, esse conceito muito simplista, querido, de que eu estou sofrendo é o diabo que está causando isso, mas se eu estou feliz é Deus. Isso tudo, irmãos, não se encaixa muito bem nas Escrituras Sagradas, entende? Não se encaixa, querido, de forma alguma. A gente precisa entender, irmãos, nós precisamos entender isso. Muitas vezes, a ação maligna contra nós se dá por tentações muito sedutoras, querido, muito sedutoras. Eu preciso tentar, irmãos, eu preciso de Deus e de discernimento para compreender isso. Porque às vezes, quando a coisa que está para me acontecer é muito boa, eu só consigo pensar que é Deus que está fazendo isso. Eu já, por 2 ou 3 vezes aqui, com relação a alguns irmãos, eu tenho feito uma oração, querido, que quando eu não sei o que Deus quer, o irmão vem a mim e diz assim, pastor, estou querendo fazer isso assim, assim. É uma mudança muito radical, muito importante na vida do irmão. O que o Senhor me diz? Eu digo, meu filho, eu não sei, eu não conheço a vontade de Deus, mas eu vou orar. Minha oração é simples assim, irmãos. Senhor, se é a tua vontade que o irmão faça essa coisa, então que o Senhor abra as portas, de maneira que fique muito clara que é a tua vontade. Se não for, então que o Senhor feche as portas. Eu tento, você tentar descobrir o que Deus quer, irmãos, porque senão, galera, a gente acaba se... Olha, às vezes aparece uma oportunidade muito boa, eu não estou nem orando nem nada, e aparece uma oportunidade muito boa, e eu digo assim, isso é de Deus. Mas às vezes não é de Deus. Às vezes é uma ação tentando te afastar de Deus. E tudo que o diabo quer, irmãos, é nos afastar de Deus. Tá? Absolutamente tudo que o diabo quer é nos afastar de Deus. Escute, nós já dissemos aqui que nós podemos resistir ao diabo nos sujeitando a Deus. Tá? Nos sujeitando a Deus. Nós resistimos ao diabo. Também, querido, nós já vimos aqui que nós podemos resistir ao diabo usando as Escrituras, como fez aqui o Senhor Jesus Cristo no caso das tentações. Está escrito. 3 vezes ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Então a gente resiste às tentações, muitas vezes,
estudando as Escrituras Sagradas. É lógico que para isso eu preciso conhecer a Bíblia, irmão. Preciso ter um certo conhecimento, eu preciso me municiar desse conhecimento da palavra de Deus, né? E isso só é possível, querido, nessa leitura que a gente sempre indica aqui na igreja, leitura sistemática, irmãos. Começa em Gênesis, livro após livro, até chegar lá em Apocalipse, entendeu? Terminou, volta de novo. E enquanto você tiver vida e vista, o processo é esse. Começa em Gênesis, vai até Apocalipse e volta, e vai e volta. E isso é enquanto eu estiver aqui nesse mundo e conseguir ler, esse é o processo, querido. Ah, pastor, eu já li uma vez, eu não preciso ler outra vez. Ah, irmão, pelo amor de Deus, faça isso não. Uma leitura bíblica você não aproveita muita coisa, não, te garanto, entendeu? Você vai começar a usufruir de verdade do conhecimento das Escrituras, querido. Lá depois da 11ª, 12ª leitura. Até lá, querido, você não usufrui muita coisa, te garanto. Só que existe um outro meio ainda, querido, nós resistirmos ao diabo. Ainda estamos falando de resistência ao diabo, irmãos. Vamos para, meu Deus, não acredito. Efésios 6, versículo 11. O texto diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, querido, discutir, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. A ideia aqui, querido, é que nós resistimos nos vestindo com a armadura de Deus. Tá? Isso aqui está muito claro, irmãos. Primeiro, no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poder resistir às ciladas do diabo. Por que eu tenho que resistir às ciladas do diabo? Porque a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, essa coisa toda, tá bom? Aí ele diz, olha, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É lógico que aqui ele está falando de uma questão específica, entendeu? Usando uma linguagem do Marcos Feliciano, de muito tempo atrás, é quando toda a força das trevas se volta contra nós, entendeu? Um ataque ferrenho para nos destruir, nós precisamos estar preparados para isso, querido. Mas, ao mesmo tempo, faz parte do nosso dia a dia, como homens e mulheres de Deus, querido, dar essa armadura de Deus. Aqui não há nada de místico, não há nada de místico. Eu não vou entrar, só dar uma pincelada. Quem estava no retiro pegou isso aqui de maneira detalhada, porque eu vi a pregação do Romildo lá, entende? E ele detalhou isso aqui, mas só para você tomar noção e lembrar do que foi dito, querido. A primeira coisa que ele diz aqui é: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Né? Isso aqui é equipar-se com o conhecimento da verdade. A verdade aqui não é falar a verdade, entendeu? A verdade aqui também não é exatamente usar a palavra de Deus, que eu ia falar isso mais tarde, mas é equipar-se com esse conhecimento da palavra de Deus, é se municiar desse conhecimento da palavra de Deus, querido. É a primeira coisa, é a primeira peça da armadura. E há um detalhe aqui interessante que o Romildo cita lá na pregação, querido, que ele diz que as primeiras 3 peças dessa armadura é de uso contínuo, entendeu? Essa cingir-se com a verdade, né? Ele fala lá da roupa que o soldado usava, a couraça da justiça, calçar os pés, as sandálias que o soldado... Então, isso é peça de uso contínuo, ele não tira, na verdade, entendeu? Ele pode encostar o escudo, ele pode deixar a espada de lado e tudo, pode tirar o capacete, mas essas peças aqui são de uso contínuo. Quando a corneta toca chamando o soldado para a guerra, rapidamente ele pega a espada, o escudo e o capacete e vai para a guerra. Mas ele já está vestido com a couraça, ele já está cingido, ele já está calçado com as sandálias, entende? A segunda vestimenta aqui é a couraça da justiça. Isso aqui, irmãos, é ter não só o conhecimento, irmão, mas ter a certeza
que nós fomos justificados por Deus, que nós somos perdoados por Deus. Sem a couraça, irmãos, essa couraça aqui era uma roupa, um material resistente para evitar o que proteger os órgãos vitais do corpo, entendeu? Irmãos, a ideia é simples, na verdade. Se eu não tenho, querido, isso, se eu não tenho essa certeza de que eu fui perdoado por Deus, de que eu fui justificado por Deus, entendeu? Que essa justiça aqui não é uma justiça que eu produzo, é uma justiça que foi atribuída a mim. Querido, poucos de nós conseguem resistir às ciladas, aos ataques do diabo, se não há essa convicção no nosso coração. Irmãos, eu acho que todos nós deveríamos ter isso aqui, porque esse é o assunto que mais eu prego na igreja em Romanos. Vocês sabem disso. É bem verdade que a maioria de vocês não vem na terça-feira. Talvez não saibam tanto assim. Porque isso é um estudo de terça-feira, entendeu? Em Romanos. Eu estou simplesmente há 2 anos falando só sobre isso nas terças-feiras aqui na igreja, tá bom? E ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aí há uma coisa interessante com relação às sandálias que os judeus usavam, porque eles, embaixo, no solado, eu não sei como é que era feito isso, tinha como que prego, entendeu? Porque o soldado andava em muitos terrenos, entendeu? Alguns escorregadios, outros lamacentos. Então, para dar firmeza no caminhar, havia esses, como se fosse pregos, alguma coisa que, ao pisar... Você já viu o alpinista, quando eles usam aquelas ferramentas para poder fixar no gelo? Pois é, o soldado usava algo parecido com isso, para dar firmeza. Imagine ele numa batalha, num terreno escorregadio, e ele escorregasse por causa da sandália. Então, eles usavam isso na sandália para dar firmeza. E isso, querido, implica em firmeza na palavra. Então, firmeza na palavra. Não só esse conhecimento, esse equipar-se com o conhecimento da verdade, mas estar firme, centrado naquilo que a palavra diz, não fugir daquilo. Aí ele cita aqui, irmãos, o escudo da fé, né? E o escudo aqui não é esse que a gente está acostumado, né? Esse escudozinho que a gente pensa muito Capitão América, né? Não é esse. O escudo que o soldado romano usava era um escudo que protegia o corpo todo dele, entendeu? Eles tinham uma formação de ataque que era a formação de ataque mais temida que a história já conheceu, irmão, chamada a tartaruga romana, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. É quando eles fecham um quadrado de soldados, cada um levanta o seu escudo aqui, tá? E os que estão aqui no meio, eles levantam o escudo por cima, entendeu? Então, eles são imbatíveis, irmãos. Não só os escudos, uma linha de homem aqui com escudos protegendo, atrás dele, uma outra linha de homem com lanças, sabe? Eles estão lutando aqui, o inimigo está vindo aqui, o cara abre um pouquinho aqui, o outro entra com a lança. Irmãos, eu assisti. Eu até sugiro vocês, queridos, se não fosse pela imoralidade que é exagerada, né? Mas alguns episódios aí a respeito da história de Roma que conta um pouco é uma estrutura de guerra que eles usavam, irmãos, que era um negócio, era o batalhão mais temido de Roma, era esse pessoal, entendeu? Essa formação de guerra chamada, me parece que era a tartaruga romana, entendeu? Que eles, por causa do escudo. O soldado usava isso, embaçando o escudo da fé. O que é isso, irmãos? É uma aplicação da verdade em momentos. Irmãos, eu gostaria de pregar sobre isso. É quando Deus nos dá a graça, querido, e nós, porque nós estamos nos municiando com a palavra de Deus, aprendendo, estudando, tendo o conhecimento da palavra de Deus, entendeu? A vida cristã, nós aprendemos a usar a palavra de Deus em situações, em fazer a aplicação em situações específicas, como é o caso de Jesus Cristo. Já que você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Porque ele diz, nem só de pão viverá o Filho de Deus. Nem só de pão. Ele está aplicando a palavra numa situação específica. Já que você é o Filho de Deus, atira-te daqui lá para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos, tal, tal. Também está escrito que nós não devemos tentar o Senhor. Ele está aplicando a palavra de Deus, querido, em situações específicas. Nós deveríamos aprender isso. Aí ele diz, embaçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados. Lembra, arco e flecha mesmo. Às vezes vem com fogo na ponta da flecha, entendeu? O cara levanta o escudo, irmão. Ele está se protegendo, na verdade. Ele está apagando esses dardos. O que são os dardos inflamados do maligno, irmãos? Esse tipo de ataque do diabo na nossa mente. Sugestionando coisas que até são prazerosas, mas que no fundo, visam nos afastar de Deus.
são boas aparentemente, mas que nos colocam contra a vontade de Deus. Isso são as setas do diabo. Ou poderia usar muito isso aqui, irmãos. Você já cometeu um pecado, faz um século que cometeu um pecado, já pediu perdão, mas não consegue orar ao Senhor, porque quando vai se colocar para diante de Deus, a culpa vem, mas você fez isso. Como é que você pode orar a Deus se você fez isso? Setas ou dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados. Você já orou, já confessou. Querido, se você já fez isso, o pecado não existe mais. A Bíblia diz que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Acabou, irmãos. Se eu cometi um pecado e eu confessei esse pecado, o pecado não existe mais diante de Deus. Mas o diabo sabe que ele pode usar esse pecado para me e tirar minha. Como é que você pode orar se você fez isso lá naquele ano, lá naquele lugar, entendeu? Começa. Esses são os dados. Eu preciso do escudo da fé. Eu preciso aprender a usar a verdade e aplicar a verdade. Está escrito. Quando o diabo acusar, irmãos, está escrito. Confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o escudo da fé. Também tomai o capacete da salvação. E aqui nada mais é, querido, de que certeza de salvação. Eu tenho uns textos para ler, mas eu não vou ler porque não dá mais tempo aqui. Certeza de salvação. Preciso ter certeza de salvação, irmão. João escreveu sua primeira carta e lá no final ele diz, porque ele escreveu, para que vocês saibam que são de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Em outras palavras, para que vocês tenham certeza de salvação. Todo o Novo Testamento, querido, gira em torno da ideia de que o cristão tem que ter certeza de salvação. Isso diz respeito ao capacete da salvação. Protege a mente, querido, das mentiras do diabo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única peça da ferramenta que pode ser usada tanto para defesa como para ataque. A espada. Eu tenho que saber usar. Irmãos, como é que é importante, querido, a necessidade de nós a palavra de Deus. Ter um conhecimento mais apurado, querido. E submeter o nosso querer, a nossa vontade, irmãos, mesmo quando a carne não quer, mesmo quando a carne. Irmãos, é incrível, né? A gente para assistir um filme, você não vê a hora passar, e você se empolga, você emociona, mas você vai ler a Bíblia, querido, tudo em ti parece. Eu sofro daquilo que eu chamo de sono do inferno, aqui só pode ser do inferno aquele negócio, porque, irmãos, tem vezes que eu vou ler a Bíblia, eu acabei de acordar, tomei o café, estou ligado em 220, irmãos, aí eu sento para ler a Bíblia, com 15 minutinhos começa a dar aquele sono, e eu digo, Deus, não pode, isso não pode ser verdade, eu acordei agorinha, assim, eu não posso estar com sono, não é possível um negócio desse. Carne, irmão, carne não quer, a carne rejeita, ela briga, ela grita, ela esperneia, quando você se coloca diante de Deus para ler a Bíblia ou para orar. É impressionante, porque o texto termina dizendo assim, ó, com toda a oração, você faz tudo isso com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, irmão. Orando em todo o tempo. A oração rega o processo da armadura. Eu poderia dizer, irmão, assim, eu já li um livro todinho, onde o cara ensina a usar a armadura. Ele diz assim, olha, quando você sair de casa, você diz assim, Senhor, eu me cinjo agora com a tua verdade. Senhor, eu coloco agora a justiça. E ele vai ensinando, e ele acha que é assim que se aplica. Irmão, isso é misticismo, tá bom? É quase bruxaria mesmo esse negócio. Não é assim que funciona, querido. Não é assim que funciona. A armadura a gente usa dessa forma, entendeu? É algo prático, é algo prático, é algo do nosso dia a dia. E eu vou encerrar por aqui. Eu não sei que negócio é esse. Eu acho que quando eu começo a pregar, o tempo começa a passar mais rápido, porque não é possível, irmãos. Porque tudo que eu fiz hoje para pregar hoje, eu nem sequer comecei. Isso aqui era o restinho da pregação do ano passado, da semana passada. Mas vamos lá. Bom, fica aqui a dica. Meta-se a Deus. Lembra lá? Tratamento agressivo, irmãos. Tratamento agressivo. Meta-se a Deus. Jesus Cristo disse, se a semente caindo no chão, ela não morrer, ela fica só. Entende? Ela só vai dar fruto se ela morrer. Então nós precisamos aprender, irmãos, a morrer para nós mesmos. Eu sei que por isso que é tratamento de choque, por isso que é agressivo, porque é a parte mais difícil da vida cristã, irmãos, é morrer para si mesmo, para o seu querer, para a sua vontade, para os seus sonhos e se dedicar a Deus totalmente, 100%.